Fala, seu aluno, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estão estudando, se preparando aí para as provas do Enem de 2023? Espero que sim. Bom, eu estava analisando um site aí que a galera publica questões aí para resolução. E aí eu vi essa questão lá no site e decidi trazer ela para vocês, para a gente resolver de uma forma um pouquinho avançada, utilizando o nível superior e tal, para a turma que está aí no nível superior fazendo física, química, engenharia, certo? E também tentar abrir um pouquinho a mente aí da galera que não consegue aplicar a integral em uma questão, certo? Então, antes de mais nada, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, me ajude aí a crescer o canal, porque eu dependo de vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questão aqui, que é muito simples, certo? Bom, então essa questão de física, ela diz o seguinte: uma partícula descreve o movimento retilíneo com uma aceleração dada pela equação. Bom, a equação é essa aqui, que a questão nos deu, certo? Onde ele diz que a aceleração em função do tempo é igual a 8t mais 8, ou seja, é 8 vezes o tempo mais uma unidade de 8 aí. E se você parar para perceber, a gente tem aqui uma função de primeiro grau. A diferença, o que complica um pouco, as pessoas acham, pô, tem um T, tem um Z, isso é só questão de nomenclatura, você utiliza a letra que você quiser, certo? Bom, então, se no instante t, 0, a partícula se encontra com velocidade de 4 metros por segundo, determine a sua velocidade em um tempo igual a 2 segundos, certo? Em seguida, assinale a alternativa correta. Bom, então a questão quer saber qual a velocidade final quando o tempo for 2 segundos. Por que a velocidade final? Porque se no instante t a partícula se encontra com uma velocidade de 4 metros por segundo, então você já percebe, já tem que ter essa malícia de entender quais são as grandezas dentro de suas determinadas posições. Então a gente tem aqui o tempo 0, certo? Eu vou deixar assim dessa forma. Quando o tempo é 0, nós temos aí uma velocidade inicial, certo? Porque se o tempo é 0, significa que ele não está se movendo. Ele já sai com uma certa velocidade, certo? De 4 metros por segundo, ok? E determine a velocidade quando o tempo for 2 segundos. Bom, você vai determinar a velocidade e um tempo em 2 segundos. Na linha do espaço-tempo, partiu do 0 para 2, significa que o meu tempo 2 é o meu tempo final. Consequentemente, nós vamos ter aí uma velocidade final que eu não sei quem é. Ok? Como fazer para determinar essa velocidade? Bom, a questão nos deu essa equação aqui, onde ele diz que a aceleração em função do tempo é igual a 8 vezes o tempo mais 8 unidades. Ok? Eu poderia dizer que isso aqui é simplesmente uma função, ó. Uma função de primeiro grau, onde eu tenho aqui ax mais b. Ok? Bom, sabendo essas informações, como é que a gente pode tentar descobrir a velocidade aplicando a integração? Certo? A gente sabe que o espaço é onde tem o famoso sorvetão, que eu vou até trabalhar com o S. Até trabalhar com o S. A turma da física aí conhece pelo sorvete, né? Nós temos onde o S final, que é o nosso espaço final, ele é igual ao espaço inicial, mais a velocidade multiplicando o tempo. Se você parar para pensar, isso aqui é a nossa constante, é a nossa constante, certo? Nosso coeficiente angular, que é a velocidade, e o nosso x é o nosso t. Onde o nosso espaço inicial é simplesmente o nosso b. E se a gente comparar com a equação da aceleração, nós temos aqui o 8 como velocidade, certo? O t como tempo mesmo, e esse 8 aqui que está sozinho no nosso espaço inicial. Se eu trouxer esse espaço inicial para o outro lado da igualdade, se eu levar para o outro lado da igualdade, nós vamos ter aí uma variação de espaço, certo? Porém, o que eu quero que vocês percebam com isso, que nós sabemos que a velocidade
ela é simplesmente a derivada do espaço. Se a gente derivar o espaço, a gente vai ter a velocidade. E se a gente derivar a velocidade, nós vamos ter a aceleração, certo? Então, o espaço, que é isso aqui, ó, levando para o outro lado, nós temos aqui uma variação de S, que é igual a V multiplicando T, onde a nossa velocidade aqui vai ser igual a variação de S por T, certo? Então, isso aqui nos diz que essa fração, que eu posso dizer que é uma derivada, né? Uma derivada do espaço, me dá a velocidade, que eu posso determinar como V é d delta S por delta T. Então, derivei o espaço, eu tenho uma velocidade, certo? A gente podia derivar aqui, certo? Uma constante é zero, a velocidade é uma constante, o t é a função em que o espaço está em função dela, e o t elevado a um expoente, o expoente desce, vai ficar apenas a velocidade. Então, a derivada do espaço vai me dar apenas a velocidade, em função do tempo. E sabemos que a derivada da velocidade vai me dar justamente a aceleração. Levando para aqui, nós temos que a aceleração é a derivada dela, da velocidade, que eu vou colocar uma variação, sobre o ΔT. Ok? Então, se a gente tem essa informação, que a aceleração parte da derivada da velocidade, a gente pode determinar a nossa velocidade final, que é justamente o que ele quer, o que a questão quer encontrar. Então, se eu tenho essa derivada, como que eu faço para encontrar a velocidade? Se eu pegar essa derivada, isolar ela, pegar a aceleração e passar para o outro lado multiplicando o dt, eu tenho simplesmente uma integral. Onde esse a aqui é nada mais que a minha função. E eu posso dizer também que eu tenho a derivada da variação da velocidade por a em função do tempo, multiplicando o dt. Ok? E para encontrar a minha velocidade, bom, eu estou na aceleração, eu quero voltar para a velocidade, eu tenho que integrar. Se eu integrar, eu vou ter a velocidade, certo? Integrando de ambos os lados, já que nós temos derivada de ambos os lados, a gente sabe que a derivada da variação, como é 1, é a própria variável. Então, nós temos aqui o ΔV, que é igual a essa integral aqui. A aceleração em função do tempo, essa função que a questão nos deu, dt, certo? Porém, a gente sabe que a velocidade, ela tem um limite. Ela parte do ponto 0 ao ponto 2. Ou seja, essa integral é uma integral definida. Então, nós temos aqui os limites de 0 a 2. Ok? Como a questão nos deu a função, a gente pode substituir aqui dentro da nossa função. Que a função de a aceleração em função de t, ela é simplesmente 8t mais 8. Vou colocar entre parênteses, multiplicando dt. Ok? Bom, como a gente tem um pequeno espaço aqui, eu vou aproveitar para fazer. Então, a gente sabe que isso aqui nos leva a essa integral, de 0 a 2. Logo, continuando aqui, eu vou deixar para colocar a variação no final. Nós temos aqui duas funções, certo? Se é uma função composta, eu posso distribuir em duas integrais, onde eu tenho aqui que a integral de 0 a 2 de 8t, esse 2 ficou feio, certo? De 0 a 2, 8t dt, mais a integral de 0 a 2, 8 dt. Ok? Bom, agora, levando para aqui, vou apertar aqui, já que o quadro é pequenininho. Levando essas integrais para cá, nós vamos ter que 8t eu sei que é uma constante. A constante, ela não faz parte
da variável t, então eu jogo ela para fora da integral, onde os limites de 0 a 2, onde nós teremos t dt, mais o 8 também é uma constante, eu vou tirar ele, de 0 a 2 dt, ok? Continuando a resolução, fazendo de uma forma imediata, que nós temos duas integrais definidas imediatas, nós sabemos que o 8 ele vai multiplicar esse t ao quadrado, porque a gente tem 1, então seria 1 mais 1, o t ao quadrado, dividido por 2. Mais o nosso 8, como aqui é 1, né, quando não tem nada, o nosso resultado é a própria variável. Então nós temos aqui 8t, certo? Fazendo aqui essa simplificação, 8 dividido por 2, nós temos 4t ao quadrado mais 8t, certo? Bom, então a gente chegou aqui na nossa função originária. A função primária que nos levou da aceleração até a velocidade. Lembrando que isso tudo aqui é igual à variação da velocidade, que eu não coloquei ainda, certo? Porém, nós temos aqui um limite dessa função, que parte de 0 a 2, certo? Então, logo, a gente tem aqui o 4, onde o t é ao quadrado, nesse caso, o nosso t, eu já posso dizer que ele é 2. O limite, sempre do limite maior menos o menor, que é uma variação, certo? Nós temos 2 no lugar do t, substituindo, mais 8 vezes 2. Bom, se eu colocar aqui a subtração menos essa função, substituindo o t por 0, tudo isso vai dar 0. Porque o t substituindo 0, 4 vezes 0 é nada. E 8 vezes 0 é nada. Então, não precisa colocar. Se eu já sei que aqui é 0, o que está depois da negação, não precisa colocar. Eu só preciso agora desse resultado. E sabendo que tudo isso é igual à nossa variação da velocidade. Certo? Então, a variação da velocidade ela é igual a 4 vezes 2 ao quadrado. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16. Certo? Então, nós temos que a variação da velocidade é igual a 16 mais 16, 32. A variação da velocidade, nós temos a velocidade final menos a velocidade inicial igual a 32. Nós queremos encontrar a velocidade final, que é justamente quando o tempo é igual a 2 segundos, certo? Então, não sei a velocidade final, ela permanece. O 32, que já está aqui, a gente mantém. A velocidade inicial está negativa, passa para o outro lado da igualdade positiva. Então, nós temos que a velocidade é igual a 32 mais 4, a nossa velocidade inicial. A gente vai ter aqui 36 metros por segundo. Viu aí como é fácil? Um pouquinho questão de interpretação, mas dá para resolver. Então, encontramos a velocidade final, vamos para a alternativa. A alternativa correta é a letra C, de certa. Beleza, alunos? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham aprendido como aplicar a integral dentro de uma questão de física, certo? Visto que a gente vai utilizar bastante na física, então quem não aprendeu ou não sabe, não domina a integração, os métodos de integração, de derivadas, certo? Utilizando a regra da cadeia, etc. Tal. É bom já ir papirando para ter esse conhecimento, que é muito importante, você vai levar aí para o longo da vida, como físico, como professor de física, química, engenheiro e etc. Então, galera, essa foi a resolução de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir o canal, deixar o like, compartilhar os vídeos, deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer. Obrigado, Deus abençoe, fique com Deus, boa sorte. Valeu!